Eles dizem que as bonecas são apenas brinquedos, mas em um canto esquecido do México, centenas delas observam. Algumas sorriem, outras choram, e todas têm olhos que nunca piscam. Bem-vindo à Ilha das Bonecas, onde cada olhar de vidro pode ser o último que você vê. O barco corta lentamente as águas escuras de Xochimilco. O ar é pesado, úmido, e cada remada parece afastar você da cidade e aproximar de algo que não pertence a este mundo. Entre os canais silenciosos, troncos retorcidos se erguem como guardiões esquecidos, e penduradas neles, centenas de bonecas mutiladas balançam ao vento. Cabeças rachadas, olhos desbotados, membros ausentes. Cada uma encarando você como se soubesse que chegou tarde demais para voltar. Um farfalhar leve percorre a vegetação, mas não há pássaros nem insetos. Apenas o som oco da madeira rangendo. É como se a ilha tivesse prendido o próprio ar, observando, esperando. E então, entre os galhos, você jura ver uma boneca mover a cabeça. Não por causa do vento, mas porque está viva. Dizem que muito antes das bonecas, havia apenas silêncio e água. Foi nesse silêncio que uma menina, de nome esquecido pelo tempo, caiu no canal e se afogou. Ninguém sabe se foi acidente ou se mãos invisíveis a puxaram para o fundo. Seu corpo foi encontrado próximo à ilha, os cabelos enredados nas raízes submersas, os olhos abertos, como se ainda procurassem ajuda. Moradores juram que, desde então, o espírito da criança não deixou o lugar. Há quem diga que à noite é possível ouvir respingos leves, como passos minúsculos sobre a água, seguidos de um riso breve. E logo um choro baixo, tão próximo que parece vir de dentro da própria mente. Com o passar dos anos, o rio passou a ser evitado, e a ilha temida. Mas um homem ousou enfrentá-la. E ao fazê-lo, deu início a uma nova história que transformaria esse pedaço de terra em um santuário de olhos mortos e sussurros eternos. Dom Julião era um homem simples, mas com um olhar inquieto, como quem carrega segredos que ninguém mais poderia entender. Cansado da vida na cidade, mudou-se para a pequena ilha em Xochimilco, buscando paz. Mas a tranquilidade durou pouco. Logo começaram as noites em que acordava com a sensação de estar sendo observado. Vozes suaves, como murmúrios infantis, pareciam vir das margens do canal. No início, tentou ignorar, mas o riso leve, ora distante, ora ao seu lado, começou a persegui-lo. Então, um dia, encontrou uma boneca boiando nas águas turvas. Suja, com um olho faltando, mas ainda sorrindo. Sem saber explicar, pendurou-a em uma árvore. Naquela noite, as vozes pareceram se afastar. Convencido de que a boneca havia protegido o lugar, Dom Julián começou a procurar outras, e sem perceber, deu início a um ritual que jamais teria fim. Com o passar dos anos, a ilha começou a se transformar. Cada árvore, cada cerca improvisada, cada sombra carregava agora o peso de um olhar morto. Bonecas de todos os tamanhos, vindas de lixeiras, presentes de moradores ou encontradas flutuando no canal, eram penduradas por Dom Julián com um cuidado quase religioso. Muitas não tinham braços, outras exibiam olhos de vidro rachados que refletiam a luz como se observassem cada passo. Algumas estavam despidas, a pele de plástico manchada pelo sol e pela chuva, coberta por musgo e teias de aranha. Dom Julián dizia que cada boneca era um guardião, uma oferenda para a alma da menina, e que quanto mais houvesse, mais forte seria a proteção contra o mal. Mas com o tempo, os visitantes começaram a se perguntar se aquelas figuras não guardavam apenas, e sim aprisionavam algo que jamais deveria sair. Os primeiros a notar foram os pescadores. Eles contavam que, ao remar à noite, viam as bonecas balançando contra o vento, como se alguma força invisível as tocasse. Outros juravam que seus olhos mudavam de direção, acompanhando discretamente cada movimento. Turistas relatavam ouvir risadas infantis vindas do meio das árvores, seguidas de passos rápidos entre a vegetação. Passos que paravam assim que alguém se aproximava.
Alguns sentiram mãos pequenas puxando suas roupas, mas ao olhar para trás, não havia ninguém. Certa vez, uma mulher afirmou ter visto uma boneca piscar para ela. E quando tentou fotografar, a câmera travou e todas as imagens desapareceram. Não importava quantos explicassem com vento, sombra ou imaginação. Na Ilha das Bonecas, o impossível parecia se esconder apenas o tempo suficiente para que você duvidasse da própria sanidade, antes de se mostrar novamente. Dom Julián vivia como se o mundo além do canal tivesse deixado de existir. Seu dia começava cedo, recolhendo bonecas das águas ou recebendo as que visitantes traziam como oferenda. Passava horas pendurando-as com cuidado, conversando com elas como se fossem velhas amigas. À noite, sentava-se à beira do cais, ouvindo o som da água e, às vezes, respondendo a vozes que ninguém mais ouvia. Seu pequeno casebre era simples: paredes de madeira, uma cama estreita e prateleiras cheias de bonecas menores, alinhadas como se vigiassem seu sono. Com o tempo, a linha entre devoção e obsessão se tornou invisível. Alguns diziam que Dom Julián parecia falar mais com os mortos do que com os vivos. Outros juravam que ele não estava sozinho, que a ilha de alguma forma havia aceitado o homem como parte dela. Em 2001, a rotina da ilha foi quebrada para sempre. Naquela manhã, o sobrinho de Dom Julián chegou para entregar mantimentos e o encontrou boiando nas águas do canal, o corpo imóvel, o chapéu de palha à deriva. O detalhe mais perturbador: ele estava exatamente no mesmo ponto onde, décadas antes, a menina afogada havia sido encontrada. Alguns dizem que foi apenas coincidência, um infarto ou cansaço extremo. Outros acreditam que, após tantos anos, o espírito da criança finalmente o chamou para junto dela. Havia quem jurasse que nos dias anteriores, Dom Julián repetia que a menina o visitava nos sonhos, pedindo para brincar na água. Desde sua morte, muitos visitantes afirmam sentir uma presença diferente na ilha, como se Dom Julián continuasse ali, cuidando de suas bonecas e observando cada um que ousa pisar naquele lugar. Após a morte de Dom Julián, a ilha nunca mais foi a mesma. O silêncio ganhou um peso diferente, como se cada boneca lamentasse a ausência de seu guardião. Mas a solidão não durou. Curiosos começaram a chegar em barcos guiados por moradores, transformando o local em uma atração macabra. Turistas tiravam fotos, riam nervosamente, até perceberem que algumas bonecas pareciam novas, embora ninguém admitisse tê-las colocado lá. Guias locais contam histórias de câmeras que falham, vozes que saem das gravações e visitantes que juram ouvir passos na trilha, mesmo estando sozinhos. Outros afirmam sentir um arrepio gelado ao passar pelo ponto onde Dom Julián morreu. E alguns dizem ter visto seu reflexo na água, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. A ilha agora é metade lenda, metade espetáculo. Mas para quem acredita, ela continua sendo um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é perigosamente fino. Xochimilco sempre foi um lugar onde histórias se entrelaçam como as raízes submersas de seus canais. Muito antes de Dom Julián, os anciãos falavam sobre La Llorona, a mulher que vaga chorando por seus filhos, atraindo os incautos para a morte nas águas. Outros contavam sobre nahuales, feiticeiros capazes de se transformar em animais para espiar ou amaldiçoar. Há também quem fale das sombras afogadas, vultos sem rosto que emergem à noite para puxar viajantes para o fundo. Para alguns, a Ilha das Bonecas é apenas mais um ponto nesse mapa invisível de lugares onde o sobrenatural se manifesta. Para outros, é o centro de tudo, o ponto onde as histórias convergem, alimentando-se umas das outras, criando um território onde qualquer passo pode ser o último. E enquanto os turistas veem apenas bonecas velhas, os moradores sabem que, ali, o perigo não está nos olhos de vidro, mas no que se esconde atrás deles. Ao deixar a ilha, é impossível não sentir que algo ficou para trás, ou que algo veio com você. As bonecas continuam lá, balançando ao vento, olhando para o vazio,
ou talvez para onde você está agora. Algumas parecem sorrir, outras choram silenciosamente sob a chuva. É fácil acreditar que tudo não passa de lenda, que o medo nasce apenas da imaginação. Mas quando o barco se afasta e o som da água se mistura ao sussurro distante, você se pergunta: e se Dom Julián ainda estiver ali, invisível, observando cada visitante como fazia em vida? E se a menina afogada nunca descansou, usando as bonecas como olhos para vigiar o mundo? Talvez a ilha seja apenas madeira, plástico e silêncio. Ou talvez seja uma porta, sempre aberta, para algo que nenhum de nós está pronto para encontrar.